Olá, estudante! Seja bem-vindo ao canal da Sala de Exatas. Eu sou o professor Ítalo Malinovski e neste vídeo vamos resolver a questão de número 28 da prova da UFRR do ano de 2024. Ele diz o seguinte nessa questão, ó: se uma partícula em equilíbrio em relação a um certo referencial está sob ação de forças, ou seja, existem forças aplicadas nela, é correto afirmar que definitivamente esta palavrinha aqui no enunciado vai ser muito importante para a gente achar a resposta. Nós não estamos achando uma possível situação, nós estamos buscando uma situação definitiva que serve para qualquer caso. Então, cuidado com essa interpretação e com esse advérbio de modo aparecendo aqui no enunciado. Vamos discutir cada alternativa para ver se ela é uma situação definitiva ou se é uma situação que só serve para alguns casos. Começamos então o nosso problema da seguinte forma: o que seria uma partícula em equilíbrio? Uma partícula é um objeto que tem dimensões desprezíveis. É um objeto muito pequeno em relação àquele referencial. E pelo fato desse objeto estar em equilíbrio, isso garante que a força resultante sobre ele deve ser zero. O resultado das forças aplicadas precisa ser nulo. Observe, como tem força aplicada de acordo com o enunciado, o resultado dessas forças precisa ser zero. Então, definitivamente, a força resultante tem que ser igual a zero. Contudo, a gente não tem essa opção para marcar nas alternativas. Mas, se a força resultante é igual a zero, pela segunda lei de Newton, você sabe então que a aceleração resultante vai ser igual a zero. Agora vamos pensar, quais são as possibilidades que temos para que um objeto não acelere? Nós temos duas possibilidades. Talvez a primeira que você tenha pensado é o fato do objeto estar em repouso. Se ele está em repouso, ele não acelera. Logo, a aceleração é zero, a força resultante é zero, a partícula está em equilíbrio. Só que, quando um objeto está em mRu, a velocidade desse objeto se mantém constante. Isso mostra, então, que essa velocidade não varia. E, por consequência, a aceleração sobre esse corpo vai ser zero também. Logo, a força resultante também vai ser igual a zero. Se você lembrar da primeira lei de Newton, o enunciado que traz a ideia de inércia, livre de forças externas, ou seja, o resultado das forças sendo zero, um objeto mantém a sua velocidade vetorial. Se ele estiver parado, permanece parado, mas se ele estiver em movimento, permanece em movimento retilíneo uniforme. Então, um objeto que está em equilíbrio pode estar parado, mas também pode estar andando. Andando, no caso, em mRu. Então, quando a gente volta para as duas primeiras alternativas, a letra A e a letra B, na letra A ele fala que definitivamente a partícula está em repouso. E na letra B ele fala que definitivamente a partícula está em movimento. Bom, essas duas alternativas estão erradas porque quando eu falo que a partícula está definitivamente em repouso, eu estou excluindo a possibilidade de ela estar em movimento. E do contrário, se eu falo que a partícula está em movimento, eu estou excluindo a possibilidade que ela está em repouso. Então, se uma partícula está em equilíbrio, pode ser que ela esteja em repouso, pode ser que ela esteja em movimento. Eu vou precisar de mais informações para saber se ela está em movimento ou em repouso. Por isso, a letra A e a letra B não serão as nossas respostas, exatamente porque nós estamos buscando uma afirmação definitiva, geral, que serve para qualquer caso. A alternativa C diz: as forças que atuam na partícula possuem módulos iguais, ou seja, o mesmo valor, e sentidos opostos, tipo uma para a esquerda, outra para a direita, uma para cima, outra para baixo, por exemplo. Bom, coloquei aqui um plano cartesiano com uma partícula na origem, por exemplo. Se eu colocar uma força de 10 newtons aplicadas nessa partícula para cá, como é que eu anulo essa força? Com uma outra força de mesma direção, de mesmo módulo, só que de sentido oposto, aplicada para o outro lado. Aí essa força aqui, ó, será cancelada com aquela e a partícula está em equilíbrio. Então, a priori, essa alternativa parece ser a resposta, ó. As forças que atuam na partícula possuem módulos iguais e sentidos opostos. A pergunta que eu te faço aqui é: será que isso é uma afirmação definitiva que serve para qualquer caso em que uma partícula está em equilíbrio? Lembra, nós não estamos buscando uma possibilidade. Assim como a letra A era uma possibilidade, a letra B era uma possibilidade, mas a gente excluiu cada uma delas porque não era uma situação definitiva, será que a letra C é uma possibilidade ou é uma situação que é definitiva, que serve para qualquer situação? Bom,
Isso aqui não vai servir para qualquer situação. Veja só, vou te mostrar outro caso em que a gente pode ter as forças se cancelando e não necessariamente as forças precisam ter sentidos opostos. Observe esses dois casos aqui que eu trouxe para você. Nesse caso do meio, nós temos uma partícula na origem com 3 forças aplicadas seguindo essas direções aqui, ó, formando 120 graus uma com a outra. Cada força vale 10 newtons, tem intensidade de 10 newtons. Quando nós vamos aplicar a soma vetorial dessas forças aplicadas nessa partícula, o resultado também dará 0. Contudo, observe que, embora elas tenham o mesmo módulo, essas forças não têm sentidos opostos, até porque nem a mesma direção essas forças apresentam. Então, esse caso aqui já contradiz o fato de definitivamente as forças sempre vão ter módulos iguais e sentidos opostos. Eu posso ter um objeto em equilíbrio tendo forças de direções distintas aplicadas nesse objeto. E ainda trouxe mais um caso para você, que é esse daqui, ó. Imagine que eu tenho 2 forças para a direita, uma de 2 e outra de 8, e uma força só para a esquerda. Observe que o resultado aqui também vai dar 0. As forças têm até sentidos opostos, né, algumas delas, mas nem o mesmo módulo elas apresentam. Então, isso evidencia que a letra C não é uma situação definitiva. A letra C é um caso particular que atende principalmente a um caso como está no exemplo 1 aqui. Provavelmente, você que está assistindo esse vídeo deve ter procurado a resolução dessa questão exatamente por conta desse item. Se isso é uma verdade, comenta aqui embaixo. E comenta também se você conseguiu entender o porquê que a letra C não será a nossa resposta para essa questão. Agora que a gente fez toda essa explicação, vamos ver o que diz a letra D de dado. A letra D diz: existem forças concorrentes atuando nessa partícula. Forças concorrentes são aquelas forças que concorrem a um ponto de aplicação. Nesse caso, como nós temos uma partícula, um objeto de formato pontiforme, de tamanho desprezível, o ponto de aplicação da força é a própria partícula. E observe, essas duas forças aqui, ó, compartilham um ponto de aplicação, que é a própria partícula. Ou seja, essas duas forças são concorrentes. Essas 3 forças aqui também concorrem a este mesmo ponto. Aqui, ó, aonde está a partícula. Da mesma forma aqui, ó, essas 3 forças aplicadas concorrem ao ponto onde elas estão aplicadas, que é a própria partícula. Por isso, então, a letra D vai ser a nossa resposta. E eu só queria te chamar a atenção ainda na letra D para o seguinte fato. Aqui nós temos assim, ó, ele está dizendo, se a força resultante é 0 e existem forças aplicadas nessa partícula, a gente já está concluindo então que essas forças são concorrentes. Mas e se eu trocasse a ordem dessas afirmações? Será que seria uma situação definitiva? Ou seja, será que se eu tiver forças concorrentes atuando numa partícula, necessariamente essa partícula estará em equilíbrio? A resposta será não, definitivamente, porque pode ser que o resultado dessas forças concorrentes não seja 0. E aí, se o resultado das forças não é 0, não tem como a partícula estar em equilíbrio. Observe que uma simples troca de ordem aí do que se afirma já traz uma consequência muito bruta, né, para aquilo que a gente está buscando como afirmação. Então, de praxe de tudo isso que a gente está discutindo, a gente chega como resposta a letra D. Vamos só ver o que fala a letra E para a gente ver se realmente ela é verdade ou não. E na última alternativa ele está dizendo assim, ó, existe um número par de forças atuando. Será que é só quando tem um número par de forças que o objeto vai estar em equilíbrio? Não, então isso não é uma situação definitiva. Logo, chegamos na alternativa correta para essa questão, letra D de dado. Eu espero ter ajudado você ao longo aí da sua trajetória estudantil. Se você gostou desse vídeo, deixa já o seu like. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Invista na sua educação, seja a Sala de Exatas.